Você já se perguntou de onde surgiu aquele gráfico em forma de onda que aparece em toda a trigonometria? A resposta é muito mais simples do que parece. Tudo começa com um ponto dando voltas em uma circunferência. Vem que o William te explica. Agora, pessoal, temos uma animação, então, que vamos observar o comportamento, a geração da função seno. O carro, então, vai percorrer o círculo trigonométrico e veja que está aparecendo no gráfico à direita um comportamento. Que comportamento é esse? Esse comportamento ele está variando conforme a altura do carro está variando. Veja que quando a altura diminui, chega no seu máximo, nós temos o mínimo da curva, né? O mínimo da posição do carro é o mínimo da curva, depois quando ela chega a zero. Então, o que quer dizer a nossa função seno? Através então do movimento circular, ela gera a altura do nosso ponto. Então surge o gráfico do seno, da projeção vertical. Então o seno é o registro da altura de um movimento circular. Então, pessoal, vamos observar aqui a nossa função seno e cosseno através do círculo trigonométrico. Vamos deduzir eles a partir daqui. Então, aqui nós temos o nosso círculo trigonométrico. Vamos desenhar aqui achar aqui uma corzinha. Vamos desenhar aqui os 4 quadrantes. Temos aqui, então, os 4 quadrantes. E vamos colocar, então, aqui alguns graus, né? Um grau aqui, um grau aqui, um grau aqui. Um grau aqui, um grau aqui, um grau aqui. Que seja... Então, vamos observar então a nossa função seno. O que nós precisamos observar na nossa função seno? Nós temos que linkar a nossa função seno à altura. Essa é a primeira coisa. A função seno ela está vinculada à altura. E então aqui eu tenho meu ângulo igual a zero, aqui nós temos o ângulo igual a 90. E o que isso quer dizer? A função seno ela está ligada à altura, então eu vou descobrir a altura agora. Só vou desenhar aqui no nosso gráfico a altura de cada um desses ângulos. A altura é essa, a altura é essa aqui. Então a altura só é o número, né? O comprimento dele, olhando aqui então para o eixo Y. Aqui. E depois aqui, depois aqui, depois aqui. Veja que ele vai formando uma ondinha aqui, né? Então isso quer dizer que o nosso seno ele vai tendo esse comportamento aqui, ó, exatamente como o seno deve ser. Depois, veja que se nós tivermos mais ângulos aqui para baixo, olha só o que vai acontecer então com a nossa função seno. A nossa função seno, então, é vinculada à altura. Vamos botar a altura aqui de cada um dos ângulos. Veja que ele também forma uma ondinha, só que é da parte de baixo. Então, vai ficar assim. Então, vamos desenhar eles aqui, né? A parte de cima fica assim e a parte de baixo vai ficar assim. Pronto, temos a função seno deduzida através do nosso círculo trigonométrico. Hoje descobrimos uma ideia muito poderosa. A função seno não surgiu de uma fórmula, ela surgiu de um movimento. Mais especificamente da altura de um ponto girando na circunferência trigonométrica. Mas existe outra coordenada que também muda durante esse movimento, a coordenada horizontal. E ela dá origem a uma nova função, a função cosseno. E é justamente o que vamos conhecer no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima!